quer. Tá bem? Às vezes Deus quer uma coisa que a igreja institucional não entende e não faz. E aí o livro de Atos nos mostra que Deus vai por fora. Aí ele vai por fora. Porque ele não depende, é outra coisa que a gente precisa entender, ele não depende, ainda bem que não, ele não depende só da igreja institucional. Então, um exemplo muito claro disso em Atos é a eleição de Matias para apóstolo. Quando Judas morreu, eram 12 apóstolos, ficaram 11. Aí eles se reuniram, numa certa pressa para fazer isso, para substituir logo Judas, e elegeram Matias. Lembram disso? Logo no início, na abertura, foram lá, lançaram sortes ali, elegeram Matias. Matias entrou, foi o 12º apóstolo. Entrou e sumiu. Sumiu. Ninguém mais ouviu falar, ninguém sabe o que ele fez, ninguém sabe o que ele disse. Desapareceu. Ele aparece ali, foi eleito, né? Igual deputado muitas vezes, eleito e depois some, né? Ninguém mais sabe. Quem foi o 12º apóstolo que Deus escolheu para substituir? Paulo. Aí quando o livro de Apocalipse diz que lá tem 12 colunas, cada uma com o nome de um apóstolo, tem um apóstolo sobrando aí, tem um 13º aí que vai ficar de fora daquelas 12 colunas. Mas isso quer dizer o quê? Deus, às vezes, não aceita o que a gente decide, porque, às vezes, as nossas decisões são plenamente institucionais, mas não são um reflexo, às vezes, da vontade de Deus. Agora, vocês vejam que loucura. Quem é, em sã consciência, naquela igreja, nos seus sonhos mais otimistas, que podia imaginar que Paulo ia virar aquilo que virou? Se coloca no lugar lá. O cara era um fariseu daqueles ultra fundamentalistas. Não é? Ele chama fariseu de fariseus. Perseguiu os cristãos. Estava presente lá na morte de Estevão, viu Estevão ser apedrejado e achou até bom aquilo. Achou até bom. Não é? Achou uma vantagem. Se você perguntasse para alguém, você acha que isso aí vai se tornar o maior missionário, o maior escritor do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. O maior líder da igreja no seu tempo, a maior referência da igreja no seu tempo, ia botar Pedro no bolso. Vocês veem que Pedro vai no livro de Atos, ali até o capítulo 12, depois é outro que some. Paulo chega, não deixa para ninguém. Depois a gente ainda vê Paulo em Gálatas contando que foi e repreendeu Pedro. Pedro estava lá com os gentios, chegaram os judeus, ele larga os gentios, finge que não conhece os gentios, senta com os judeus. Aí Paulo vê aquilo, ficou horrorizado, aí ele diz, aí eu chamei Pedro num canto e resisti-lhe na cara. Que é uma maneira de dizer, olha, dei uma bronca nele. Agora, quando é que alguém ia imaginar que aquele perseguidor de cristãos ia se tornar isso aí? E mais, primeiro, sofrendo tudo que ele sofreu depois. Você pega 2 Coríntios 11, começa a numerar tudo que Paulo passou por causa de pregar o Evangelho. A humilhação de ter que sair escondido das coisas. Chegava numa sinagoga, não tinha sinagoga que ele entrava, que não arrumava a briga, que tinha que sair correndo. Né? Uma vez ele teve que sair escondido dentro de um cesto. Quer dizer, um cara que tinha a posição que ele tinha, a coisa muda e se submete a esse tipo de coisa. O pessoal discute se Paulo era casado. Não era casado. Não tinha mulher que aguentaria uma vida daquela. Não era casado. Não tinha como. Mulher nenhuma aguentaria aquilo. Não tem como. Então, um camarada que abriu mão da sua própria vida, nunca, jamais. Sabe o que foi isso? Deus foi por fora. A igreja foi lá, direitinho, escolheu Matias, cumpriu o seu papelzinho, fez o que manda o figurino, né?
Mas não era aquilo que Deus queria. Deus tinha outros planos. Foi por fora. E surpreendeu todo mundo. Ninguém jamais imaginava que Paulo seria aquilo. Isso é uma outra coisa que Atos ensina para a igreja. A gente tem que ter a humildade de entender que nem sempre somos os fiéis depositários da vontade de Deus, não. Às vezes a gente erra. A igreja, como igreja, às vezes erra, toma decisões. Mas o bom é que Deus vai por fora, faz do jeito dele e resolve o problema. Não é? E a gente, humildemente, tem que reconhecer isso. Que a gente tem que estar atento para entender ao máximo, tentar entender ao máximo a vontade de Deus, mas, ao mesmo tempo, também, humildemente reconhecer que nem todas as nossas decisões institucionais são reflexo daquilo que Deus quer. Não é? Bom, então, essas são as 3 primeiras considerações que eu queria fazer sobre Atos antes da gente ver o texto propriamente dito. Então é isso. Atos é um livro que nós estamos escrevendo ainda, porque a gente ainda está escrevendo a história da igreja. Atos é um livro que as formas culturais não são para serem reproduzidas, mas sim os seus princípios. Não as linhas, mas as entrelinhas daquilo que está lá. E terceiro, a gente entender que muitas vezes, quando a igreja não consegue alcançar o que Deus quer, Deus não está preso a isso. Deus vai por fora, resolve o jeito dele, e como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse para os discípulos, quando nós não falamos, quem é que clama? As pedras. Então Deus tem lá seus jeitos. Ele usou Ciro, que foi um rei pagão, que não conhecia nada de Moisés, não conhecia nada de profetas, não conhecia nada disso, para libertar Israel do cativeiro babilônico. Então Deus usa as suas pedras, da maneira como Ele quer. Bom, uma segunda palavra de introdução aqui que eu gostaria de dar, de esclarecimento, é que nós vamos tratar de um texto que mostra muito claramente um primeiro antagonismo dentro da igreja primitiva ali, daquela igreja inicial, que foi o antagonismo entre Jerusalém e Antioquia. São 2 maneiras de ver, 2 visões. A igreja de Jerusalém era a igreja dos apóstolos. Os apóstolos eram judeus. Jesus era judeu. A fé cristã nasce no judaísmo. Durante muito tempo, os romanos pensavam que os cristãos eram só um outro tipo de judaísmo, até eles perceberem que não. Mas dentro do judaísmo, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles guardavam o sábado, iam na sinagoga e depois, no domingo, se reuniam para celebrar a ceia, porque eles continuavam sendo judeus. O próprio Paulo, como eu disse a vocês, ele começava o trabalho dele sempre chegando numa sinagoga, se reunindo com os judeus e tentando mostrar aos judeus que o Messias era Jesus. Então essa era a igreja de Jerusalém. E havia uma visão inicial desse pessoal, que era o seguinte: Cristo veio para os judeus. E a nossa igreja em Jerusalém é a igreja daqueles para quem Cristo veio. E nessa visão, a participação do gentio não era planejada. Se Jesus veio para os judeus, se o Messias era o cumprimento de uma promessa para os judeus, os gentios não fazem parte disso. Então você tinha na igreja de Jerusalém uma visão mais concêntrica, ensimesmada. Aí vem Antioquia. A gente vai ler um texto que mostra que em Antioquia começam a se converter os gentios, a igreja se forma, e você tem uma igreja formada por gentios que era aberta às missões de evangelização de todos. E aí houve um primeiro impasse entre Jerusalém e Antioquia. E agora? Se o evangelho é para os judeus, esse Cristo veio para os judeus, como é que a gente vai meter os gentios nesse negócio? E foi justamente a igreja de Antioquia que foi a grande igreja missionária. Paulo e Barnabé foram mandados pela igreja de Antioquia.
E Paulo mesmo depois se torna o apóstolo dos gentios. Chega um ponto que Paulo diz, não vou pregar mais para judeu, não está dando certo esse negócio, não vai. Estou cansado de apanhar. A última vez que Paulo apanhou numa sinagoga lá, ele disse, estou cansado de apanhar. Não vou, eu vou agora para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir não me interessa. E foi para quem queria ouvir. E aí a sua pregação se voltou totalmente para os gentios. Então o que eu quero mostrar para vocês é que já havia no cristianismo uma visão para dentro, concentrada na própria igreja, que era a igreja de Jerusalém. Cristo veio para a gente, então somos nós. E havia a visão para fora, que era a igreja de Antioquia. Cristo veio para a gente e a gente tem que levar Cristo para os outros. Essa era a grande primeira diferença que você via nessa igreja inicial dos 100 primeiros anos. Essa diferença bem de visão de trabalho, de visão de missão. Agora sim, a gente vai ao texto que eu queria ler com vocês. Mas antes de ir lá, eu queria mostrar para vocês no capítulo 13. No capítulo 13, você tem lá, no primeiro versículo do capítulo 13, uma descrição dos membros da igreja de Jerusalém. Dá uma olhadinha, veja que interessante. Na igreja de Antioquia. Olha lá, capítulo 13 de Atos, versículo 1. Olha lá, na igreja de Antioquia, estão vendo aí? Havia profetas e mestres. Agora olha só. Barnabé era o nosso Barnabé que a gente conhece lá, judeu. Também. Simeão, chamado Níger. Isto é, uma pessoa da Nigéria. Um africano. Um negro. Lúcio de Cirene, que era o mesmo lugar de um outro de Cirene. Quem é de Cirene que vocês lembram, que estava passando no dia da crucificação? Pegaram, lembram? Simão Cirineu, lembram disso? Pegaram Simão para ajudar Jesus, era do mesmo lugar, Cirene. Era um gentio, era um não-judeu. Manaém, que era criado de Herodes, o tetrarca, uma pessoa ligada aos romanos. E Saulo. Olha a liderança da igreja. Para mim, a única coisa que está faltando aqui para ser uma liderança completa é um nome de mulher. Tá bom? Está faltando só um nome feminino aqui para fazer a coisa ser perfeita. Muito homem junto, né? Mas vejam a ecleticidade da coisa. Judeus, africanos, gentios, romanos. Está vendo a igreja? Essa igreja de Antioquia. Jamais a igreja de Jerusalém ia ser isso aqui. Tá bem? Nunca. E não foi. Outra coisa, a igreja de Jerusalém desaparece no ano 70. Ficou tão concentrada nela mesma que depois, no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém com os romanos para conter uma revolta que estava tendo lá entre os zelotes, os judeus zelotes, acabou com Jerusalém e acabou. Até hoje está lá. Os judeus ficaram sem pátria desde 70 depois de Cristo até 1948, aqui vizinho da gente, quando foi criado o Estado de Israel. E a igreja de Jerusalém desapareceu. Quem ficou foi a igreja de Antioquia, que fez os missionários, que enviou os missionários. Essa visão de igreja, que não é uma igreja voltada para si mesma, mas que é uma igreja voltada para fora. Cristo veio para a gente e a gente quer levar Cristo para os outros. Esse é o movimento que faz com que a igreja viva. A igreja viva faz isso aqui. Não é? Você sabe que o Rio Jordão nasce lá no norte de Israel, lá quase na fronteira com a Síria, vem, forma o Mar da Galileia, vem, morre no Mar Morto.
O Mar da Galileia é aquilo que a gente sabe, o pessoal cheio de pescador, pescavam, etc. O Mar Morto era morto mesmo, por causa do grau de salinidade, não tinha vida. Até hoje, quando o pessoal faz essas excursões para Israel, todo mundo gosta de ir no Mar Morto, porque no Mar Morto, por causa do grau de salinidade, ninguém afunda. Para quem não sabe nadar, é uma beleza. Quem entra nela fica boiando, tenta afundar, não consegue, porque não afunda por causa do sal. Mas também não tem vida. Agora, é interessante que o Mar da Galileia, o Lago da Galileia, ele vive porque ele recebe o Rio Jordão e doa. Ele recebe o Rio Jordão e doa. O Mar Morto só recebe o Rio Jordão e fica nele mesmo e morre. Mas aí, nessa geografia do Rio Jordão, a gente tem uma lição importantíssima. A gente vive quando a gente recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa. Quando a gente recebe e retém, recebe e retém, recebe e retém, a gente morre. Foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Antioquia não, recebeu e passou, recebeu e passou, recebeu e passou. Tá bom? Então vamos lá, agora em Atos 11, então. E diz assim, a partir do verso 19. Queria que você acompanhasse comigo. Vamos lá. Os que tinham sido dispersos, Atos 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Veja aí como aquele pessoal de Jerusalém continuava com aquela mente de que é para os judeus. Aí chega no verso 20 e diz assim, alguns deles, todavia, que eram cipriotas, ou da ilha de Chipre, e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, ou aos gentios, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Foi assim que a igreja de Antioquia nasceu. Agora vejam, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Esse é o primeiro princípio. Eu estou dizendo para vocês que aqui a gente tem que saber avaliar os princípios e não as formas. Também as formas que eles usavam para evangelizar era viagem de cavalo, viagem de navio. As formas que nós temos hoje para evangelizar é internet, redes sociais. As formas mudam. Não é? Mas a essência era a mesma. Eles proclamavam o Evangelho. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro princípio no movimento da igreja era a proclamação do Evangelho, era a proclamação de Jesus Cristo. É o centro da coisa. E aqui eu quero, então, tirar esse primeiro princípio do nosso trabalho como igreja. Nossa função principal, acima de todas, é anunciar o Evangelho. E o Evangelho é, essencialmente, Deus revelando em Cristo a sua graça para a mudança da vida das pessoas, para a redenção das pessoas. O resto é tudo penduricalho, são complementos. Mas, essencialmente, o nosso trabalho é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho às pessoas. É o testemunho de vida, é o testemunho da palavra, é levar o amor e a graça de Deus às pessoas. E, muito especialmente, isso, sem distinções. Sem distinções. Enquanto um grupo queria falar só para os judeus, o outro grupo se abriu, e por isso que a igreja de Antioquia nasceu, para falar também aos não-judeus. Quando hoje a gente fala em missões, nós estamos falando muito especialmente de evangelização a pessoas que são diferentes da gente, que têm uma cultura diferente da gente. Vocês sabem que durante muito tempo, na história missionária, muito especialmente as missões inglesas, que era a sociedade missionária protestante e evangélica mais forte, até em número de missionários e de dinheiro para manter esses missionários, século XIX, início do século XX, eles tinham uma metodologia que era chamada metodologia de aldeia, que era, você pegava na África, por exemplo, aí pegava lá um camarada, tirava o camarada da cultura dele, trazia para a aldeia inglesa, aí ensinava a língua inglesa, passava os costumes ingleses, e depois que ele tinha se adaptado aos costumes ingleses, aí é que ia evangelizar.
Quem mudou essa mentalidade, não é? De trabalho missionário foi qual é aquele William, que é aqui os embaixadores do rei Carey, esqueci o sobrenome, estava como William Tender. William Carey. William Carey era um camarada que olhava o mapa do mundo e queria evangelizar o mundo. E a sociedade inglesa não o enviou, a sociedade missionária inglesa batista não o enviou, porque eles diziam assim: Deus é que elege os salvos, então se Deus elegeu os da Índia, ele vai arrumar um jeito de salvar eles lá. E o Carey não aceitava isso. Então ele foi por conta própria, ele criou uma própria sociedade missionária com ganhos próprios e foi por conta própria. E mudou a estrutura, a metodologia de fazer missões. Ele aprendeu a língua, ele traduziu o Novo Testamento para as pessoas, ele se adaptou à cultura das pessoas. Então ele fez o caminho inverso, ele diz: olha, eu é que como missionário preciso me identificar com aquele para quem eu quero falar. A gente recebeu lá em Barão Taquara um missionário de tribo indígena, que ele falou um negócio interessante. Ele trabalha com uma tribo no interior do Mato Grosso, que o que é o coração para a gente é a garganta para eles. Na verdade, na cultura deles, a garganta é que é o símbolo dos sentimentos, da vontade. O que a gente fala de coração, por exemplo, se a gente fosse da cultura deles, a gente nunca desenharia um coraçãozinho, a gente desenharia uma garganta. Né? E uma pessoa que quisesse se declarar para outra nunca ia dizer: o meu coração está apaixonado por você. A minha garganta está apaixonada por você. Você mexeu com a minha garganta, sabe? O Cupido lançou uma flecha na minha garganta. Seria isso que ele falaria. Aí ele disse para a gente o seguinte, que quando ele faz o apelo lá, ninguém entende o apelo se ele disser assim: olha, você tem que abrir o seu coração e aceitar Cristo. Abra a sua garganta. Você tem que aceitar Cristo na sua garganta. Cristo vai pegar a sua garganta de pedra e transformar numa garganta de carne. Sabe? Muda toda a linguagem. E tem que ser, porque se falar na linguagem dele, porque comunicação é essencialmente sai daqui e chega lá. Se sair daqui e não chegar lá, não foi comunicação. E como dizia o teólogo Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, não é verdade? Então, tem que sair daqui e tem que chegar lá. William Carey percebeu isso quando foi para a Índia. Esse missionário entre os índios percebeu isso. E o pessoal de Antioquia percebeu isso. A gente tem que falar para todo mundo. A gente tem que ir onde eles estão. A gente tem que chegar às pessoas que precisam do Evangelho. E todas precisam, então temos que falar a todos. Esse é o anúncio do Evangelho. E esse é o primeiro princípio aqui que mostra o rumo do nosso trabalho como Igreja de Cristo. Anúncio do Evangelho. E para todos. Uma igreja que quer alcançar pessoas na maior diversidade de pessoas que puder alcançar. Essa é a primeira coisa. Vamos lá adiante. A segunda coisa que a gente vê no texto, ali a partir do verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Vejam bem, que o que está acontecendo ali é que eles recebem as notícias, tem uns gentios lá se convertendo, dizendo que estão se tornando cristãos e tal. A igreja de Jerusalém envia Barnabé para espionar. Sabe? Eles vão mandar Barnabé para dar uma espiada lá para ver o que está acontecendo. E este, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis. Aqui, olha, Barnabé podia ter estragado tudo, tá? Se Barnabé tivesse saído de Jerusalém, chegado lá e quisesse fazer uma grande fofoca, voltasse para Jerusalém, é um bando de gentios que não conhece Moisés, não conhece a lei, não conhece os profetas, não sei o que estão fazendo, falando lá de Cristo para eles. Não.
ele viu que a graça de Deus estava agindo entre eles. E é aqui que eu quero segurar um princípio, que é o seguinte, gente, nós somos a igreja, vocês muito especialmente são a igreja da graça, né? Nós somos a igreja da graça. E graça é essencialmente, eu não tenho o que fazer. Deus é que fez por mim. Vamos perceber isso de uma maneira mais clara. Se você lançasse uma pergunta para a grande maioria das igrejas, para a grande maioria dos membros das igrejas, com essa pergunta: se você morresse hoje, que motivos Deus teria para deixar você entrar no céu? Você pode ter certeza que ia aparecer as respostas deste tipo. Porque eu tento ser um bom crente, porque eu tenho ido à igreja todo domingo, porque eu fui batizado, porque eu tomo a ceia, porque eu canto no coro, porque eu sou professor de EBD, porque eu estudo a Bíblia, porque eu sou assim com o pastor, né? E havia um monte de coisa. E nenhuma resposta dessa seria certa. Mas se alguém escrevesse ali o seguinte: olha, eu não tenho, Deus não tem nenhum motivo para me deixar entrar no céu. Nenhum. Eu vou entrar lá por causa do que Cristo fez por mim. Eu não vou entrar lá por causa do que mereço. Eu vou entrar lá por causa do que Cristo fez. Porque a lógica do perdido é a lógica do afogado que não sabe nadar. A pessoa que não sabe nadar, ela vai se afogar. Por mais que ela se debata, por mais que ela grite, e por mais esperança que ela tenha, ela vai afundar se não vier ajuda de fora. Simplesmente porque ela não sabe nadar. Alguém tem que jogar uma corda, um salva-vidas tem que pular lá, alguém tem que jogar um bote, uma boia, alguma coisa assim. Porque senão ela afunda. Essa é a lógica do Evangelho com referência à graça de Deus. Não adianta a gente se espernear, gritar, ser religioso, fazer boas obras, seja lá o que for, isso é tudo esperneio, não tem jeito. Não adianta ter uma boa fé ou uma fé sincera em outras coisas que não sejam o Evangelho. Olha, se você estiver num ônibus errado, sinceramente acreditando que está no ônibus certo, por mais que você sinceramente esteja acreditando que está no ônibus certo, aquele ônibus vai te levar. Não vai dar. Você sabe que eu tinha um colega no seminário boliviano, da minha turma, chamado Eládio Álvares Balcaça. O sonho dele era ser o Billy Graham da Bolívia. Ele queria ser o grande Billy Graham da Bolívia, nunca conseguiu, né? Então, mas eu lembro que lá no seminário, ele foi convidado para pregar na igreja numa igreja lá, bom. Foi lá, aí depois ensinaram para ele como é que ele voltava para o seminário. O seminário fica na Praça Sans Penha da Tijuca. Praça Sans Penha. E disseram para ele: você tem que pegar um ônibus que passa aqui, que vem escrito lá, Praça Sans Penha. Aí ele foi para lá esperar. Ele era muito engraçado, porque uma vez ele chegou para a gente e falou assim: olha, eu tinha perguntado para a gente como é que chamava privada em português, né? Ele não sabia como é que é. E a gente falou para ele: é vaso. Chama vaso. Tá bom. Aí ele disse que não entendeu nada, porque chegou na igreja lá, o pessoal estava cantando: quero ser um vaso de bênção. Não entendeu nada. Então aí ele foi esperar foi esperar lá o ônibus, né? Para Sans Penha. Aí vem o ônibus escrito Penha. Aí ele não teve dúvida, entrou no ônibus e... O ponto final desse ônibus era lá, exatamente no início da escadaria da Penha, lá, aquela igreja que tem... E ele estava tranquilo,
tranquilo, dentro do ônibus, feliz da vida, depois de um domingo que ele foi pregar e tal, estava voltando para o seminário, cansado, doido para deitar, feliz da vida e acreditando piamente que estava, quando chega no ponto final, está na penha. Aí você não estava reconhecendo nada, estava na penha. Aí teve que descobrir um outro ônibus que fosse realmente para Sães Penha. A lógica da graça é essa, não é fé sincera. Nós não somos salvos pela fé sincera. Nós somos salvos pela fé sincera na graça. Nós somos salvos pela fé sincera no Evangelho. Aquele pessoal lá da Índia que vai para o rio Ganges tem fé sincera. Eles se banham naquele rio e eles acreditam mesmo e creem mesmo que é um rio sagrado. Fé sincera. Aquele pessoal que sobe de... A gente falou a escadaria da Penha aqui, que sobe de joelho ali aquela escadaria. É fé. Ninguém duvida que é fé. É fé. É muita fé. E às vezes é fé maior do que muito crente que a gente conhece. É fé. Mas não é a fé em si que salva. É a fé na graça. Na certeza de que você não tem o que fazer. Quer ver uma maneira prática de entender isso? Jesus Cristo disse que os mandamentos todos se resumem a 2. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem é que faz isso perfeitamente, completamente, sempre, sem falhar nenhuma vez? Quem é que ama a Deus acima de todas as coisas, sempre, todos os dias, todas as horas, sem falhar nunca? Quem é que ama o próximo todo o tempo, sem falhar nunca? E não é só uma coisa do que fazemos, é uma coisa do que sentimos, que às vezes você não mata ninguém, mas tem uma vontade doida de matar. Ué? Ou não? Ou você tem? Claro. E as invejas? E aquele cara que ficou com o seu cargo na sua firma e que você estava esperando que você que ficasse ali? E os ciúmes? E as amarguras, e os ressentimentos, e a raiva. O nosso problema não é o que a gente faz. O nosso problema, principalmente, é o que a gente sente. É o que a gente sente vontade de fazer. Isso é que mostra quem nós somos. E é nesse exame do que sentimos vontade de fazer que a gente vê que não pode depender da gente. E é isso aí que fez com que a igreja de Antioquia levasse evangelho autêntico, evangelho da graça. Eu tenho dito que aqui... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O negócio de evangélico hoje é um problema. Na Idade Média, o pessoal vendia céu. Tá? Vendia indulgência. Você comprava indulgência. E pelo menos vendia o céu. Hoje os caras vendem promoção, vendem nunca ficar doente, vende carro do ano, estão vendendo só coisas da terra. Naquele tempo, pelo menos, você comprava o céu. Hoje não. E é isso, quer dizer, praticamente a ideia da graça... Agora vocês vejam, a gente já tinha cristãos sem Cristo. Hoje nós temos evangélicos sem evangelho, porque o que eles estão pregando não é evangelho. O evangelho é graça. Barnabé chegou lá e viu como a graça estava agindo na vida das pessoas. A graça, ele falou, não tem como negar. Esse povo está se convertendo. A graça de Deus está incluindo essa gente. Deus não está medindo essa gente se são filhos de Abraão ou não. Ele está incluindo essa gente. É a graça. É a graça. Onde o evangelho age, é a graça. Bom, essa é a segunda coisa. Que essa ação da igreja de Antioquia nos ensina como ser igreja. Ser igreja é proclamar o evangelho a todos, e ser igreja é distribuir a graça. É agir com a graça, é reconhecer a graça agindo. Perdoar porque foi perdoado. Ser misericordioso porque Deus foi misericordioso com ele. Ser bondoso porque Deus é bom. Amar porque Deus ama. Isso é a graça. Não pagar com a mesma moeda. Dar outra face para bater, que é não buscar vingança. Eu acho esse negócio de não buscar vingança talvez uma das maiores sacadas da graça. Sabe?
A pessoa prejudica você, você podia prejudicar a pessoa, mas você não prejudica. Quando Cristo ensina para a gente assim, você não vai se vingar, você vai orar por ele. É como se a gente dizendo, olha, você pode fazer comigo o que você quiser. Uma coisa você não vai fazer comigo, é me transformar numa pessoa igual a você. Porque eu não vou fazer com você o que você fez comigo. Isso é uma sacada formidável da questão da graça. A liberação da mágoa, do ressentimento que o perdão dá, quando alguém resolve perdoar. Quando a gente entende que esse amor é uma decisão mental, não tem nada a ver com sentimento, porque de inimigo a gente não sente saudade, não tem afeto, não tem. Quem que sente saudade do inimigo? Ninguém. Não é questão de afeto, é uma questão da decisão mental. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar, porque eu fui perdoado pela graça. E eu decido perdoar. E libero aquela porcariada toda de amargura, de ódio, de ressentimento, que eu posso carregar comigo a vida inteira se eu não cuidar disso. Essa é a grande sacada que Cristo faz com esse negócio, sabe? Então é entender que a igreja funciona na base da graça. Na base da graça. Bom, vamos lá. Tem uma terceira coisa, então, aqui que a gente vê um pouco mais adiante. Eu estou dizendo que eu preciso parar com esse negócio de ficar abrindo parênteses, senão eu não caminho. Vamos lá, agora, no verso 23 diz que foi Barnabé para lá, agora vejam o verso 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor ali na época que ele foi até Antioquia pregar. Vejam a descrição do caráter de Barnabé. E é aqui que a gente chega a esse terceiro ponto. Evangelho é uma coisa que mexe com caráter, que forma caráter. Então, o que fica muito claro aí é que a descrição de Barnabé é a descrição do seu caráter. E, essencialmente, o Evangelho, a pregação da graça, da redenção, da transformação, é mudança de caráter, mudança de interior. E, essencialmente, o nosso grande testemunho é um testemunho ético. Então, a grande preocupação de conduta do Evangelho é com a ética, não é com liturgia nem com ritos. Mas é com a ética. A maior mensagem evangelística que a gente prega não é distribuindo um folheto, é as pessoas vendo na gente o que nós somos. É a gente mostrando aquilo que Cristo fez de nós. Isso começando em casa, porque eu acho que a grande demonstração do caráter que temos tem que começar em casa, senão não serve para lugar nenhum. Não é? É igual aquela viúva com o filho e o marido no caixão, e o pastor falando, irmãos, estamos aqui hoje para sepultar esse nosso irmão tão bom, tão honesto, tão manso. Aí a viúva falou para o filho assim, meu filho, vê se é seu pai mesmo que está dentro daquele cara, que eu não estou reconhecendo. Né? Se a gente não mostra em casa, né? O pastor Russell Shedd costumava dizer isso, né? O pastor Russell Shedd dizia assim, muita gente acha que eu sou perfeito, mas vai conversar com a minha esposa. Né? É em casa que a gente é o que é, né? E é isso. Então, nossa demonstração de vida começa dentro de casa, nas nossas relações. Cara. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem ninguém mais próximo da gente do que aquele que mora debaixo do mesmo teto e dorme na mesma cama. Se não servir para amar esse próximo aqui, não serve para amar próximo nenhum mais. Tem que começar do próximo que está dormindo comigo, do próximo que está sentado na mesma mesa. É ali. Né? E daí para frente. Vejam a descrição, que eu fico impressionado, é que hoje o mágico tomou conta do ético. Os testemunhos são mágicos. Deus me curou, Deus me deu um emprego novo, Deus me deu um carro do ano, Deus me multiplicou meu salário, Deus, é tudo o prodígio. Deus fez andar, é tudo o prodígio.
E está tudo sendo feito os testemunhos hoje têm a ver com o mágico, não tem a ver com o ético. Você não ouve mais ninguém falando, olha, eu mentia pra caramba, hoje não minto mais. Eu roubava meu patrão, não roubo mais. Eu era um capeta dentro de casa, não sou mais. Esse tipo de testemunho você não ouve. E é esse tipo de testemunho que mostra a transformação do caráter, da vida, da conduta. Então, essa é a terceira coisa que eu queria realçar aqui nessa descrição da igreja de Antioquia. O que valia em Barnabé não era a eloquência dele, não era a inteligência dele, não eram os dons, era o caráter. Ele era uma pessoa que a gente olhava e ele era uma Bíblia viva. Ele era uma Bíblia viva. Ele não precisava carregar a Bíblia debaixo do braço para mostrar que ele era crente. Todo mundo via que ele era um seguidor de Cristo, porque ele era uma Bíblia aberta. Essa era a grande diferença. Onde ele estivesse. E ele entra aqui, para a página de Atos. A gente não sabe a cor, não sabe se era calvo ou cabeludo, não sabe se tinha barba ou se não tinha, não sabe se era baixo ou alto. Nada sobre Barnabé, não tem como fazer um retrato físico de Barnabé, mas tem como fazer um retrato ético. Tem como fazer um retrato do caráter dele. O retrato do caráter dele está aí. As pessoas vão lembrar da gente quando a gente não estiver mais aqui, pelo nosso aspecto físico ou pelas marcas do nosso caráter que a gente vai deixar. Barnabé deixou as marcas do caráter. Foi aí que ele foi lembrado, tá bem? Vamos mais adiante. Aí, mais adiante, o texto diz então que quando foi lá para Antioquia, verso 25, Barnabé encontra Saulo e leva Saulo com ele. Barnabé tem uma importância enorme aqui na história de Saulo, porque é Barnabé que introduz Saulo ao corpo apostólico, aos apóstolos, que apresenta... Porque é o seguinte, ninguém estava acreditando naquele negócio. Eles estavam achando que Paulo estava armando outra. Né? Agora me converti e tal, ele vai entrar, vai ficar no nosso meio, vai descobrir onde todo mundo se esconde, vai ser um arraso. Então o pessoal estava com uma resistência enorme. Foi Barnabé que pegou Paulo, levou e disse, está aí. A gente só teve Paulo porque a gente teve Barnabé. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. E aí Barnabé cria essa ponte. E é Barnabé que vai pegar Paulo para ir para Antioquia, para ser com ele, vai ser o primeiro trabalho missionário de Paulo, junto com Barnabé. Quer dizer, Barnabé confiando nessa questão. Então, esse convívio de Barnabé com Saulo é uma outra lição para a gente. A gente está aqui para trabalhar junto, para investir um no outro, para ajudar o outro que está começando a se integrar, a se envolver, a servir o Evangelho. Graças a Deus, Barnabé tinha essa visão de integração de Paulo e falou, não, vamos lá. E outra coisa que Barnabé percebeu, o que faz a gente crescer espiritualmente é trabalhar para Deus. Trabalhar. E ele já botou logo Paulo no serviço. Vamos lá para Antioquia. Para Antioquia, vamos lá. O pessoal está se convertendo, precisa de gente para estudar a palavra com eles lá. Vamos nós dois. Agora, houve uma situação em que, quando voltam da primeira viagem missionária, João Marcos, que é o autor do Evangelho, tinha voltado no meio do caminho. Sentiu saudade de casa, sentiu medo, ficou inseguro. Não sabemos o motivo, a gente sabe que ele voltou no meio do caminho. E Paulo ficou muito revoltado com aquele negócio. Na segunda viagem missionária, juntou Barnabé, juntou Paulo. Quando chegou João Marcos, Paulo disse, não, com ele não. Com ele não vou, não. Aí o texto diz que houve uma não pequena contenda, isso quer dizer, uma briga desgraçada entre Barnabé e Paulo. Eu imagino, inclusive, Barnabé falando para Paulo assim, cara, você
Você estava lá sozinho, ninguém acreditava em você, eu que te trouxe e apostei em você. Você está aqui hoje porque eu apostei em você. E agora você não quer dar uma outra chance para o rapaz aqui? Rapaz novo, vários, 1001 motivos porque ele pode ter desistido. Mas talvez fosse só o motivo da juventude, da inexperiência. E você não quer dar uma outra chance? Tenha vergonha na cara, cara. Vergonha na cara, cara. Tenha vergonha, por favor. Bom, o fato é que Paulo, que também não era fácil, bateu o pé, e aí Barnabé falou, Então faz o seguinte, vai com Silas e eu vou com João Marcos. Vamos para outro canto. No final, o evangelho é que acaba ganhando, porque vamos para mais um canto que não estava, né? Agora, eu vou com ele. Quer dizer, Barnabé continuava com essa boa vontade enorme de investir nas pessoas. É interessante isso, né? Paulo não precisa mais de mim, não, mas João Marcos precisa. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa cooperação nossa, nós investindo nos outros e tal, claro que tem suas rusgas também. Né? Esse nosso negócio de viver em comunidade, de vez em quando a gente... Né? Não tem como, não é aquela coisa perfeitinha. Né? Diz que uma vez o Spurgeon estava despedindo a congregação dele lá em Londres, veio um camarada e falou para ele assim, pastor Spurgeon, esta é a 5ª igreja que eu estou frequentando, porque eu estou procurando a igreja perfeita para eu chegar e tal. E o Spurgeon falou assim, olha, essa não é a igreja que você está procurando, mas se você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar tudo. Né? Então é isso, quem está buscando muito perfeição, pode crer que não vai dar certo. Gente que busca muito perfeição é porque ele mesmo... E não adianta. O Dietrich Bonhoeffer tem um livro chamado Vida em Comum. O Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão que eu digo foi pastor luterano na Alemanha, na época do nazismo. E o Bonhoeffer foi um dos primeiros que viu onde é que ia dar aquilo. Sabe? Ele tinha um programa de rádio que ele uma vez falou que Hitler não era um Führer, que é a palavra alemão para líder. Ele era um Verführer, era um sedutor. Ele fazia esse jogo de palavras. Hitler não era um Führer, era um Verführer. E uma vez ele pregou na igreja dele um sermão chamado Deus é o meu único Führer. Aí acabou preso pela SS, ficou 3 anos nas prisões nazistas e foi enforcado. 2 meses antes dos aliados chegarem em Berlim. 2 meses antes dos aliados chegarem em Berlim, foi morto. E o Bonhoeffer, na época que ele já estava criticando o nazismo, tinha um grupo de seminaristas que ele reunia escondido, que chamava o Seminário Subterrâneo, e ele fez uma série de preleções que foram lançadas em livro pela editora Sinodal, chamada Vida em Comum, Vida em Comunidade. E nesse livro ele diz o seguinte, ele diz, olha, se tudo correr bem, nós vamos nos decepcionar uns com os outros. E isso é muito importante. Porque Deus não quer que nós convivamos com um ideal, com uma imagem do outro. Ele quer que nós convivamos com o outro como ele é. Então, o processo de nos decepcionarmos com as pessoas é importante, porque a gente começa a conviver com a pessoa como a gente sabe que ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Porque a comunhão não está em você conviver com máscaras. A comunhão está em você conviver com as pessoas como elas são. Então, nesse negócio, é claro que a gente, de vez em quando, tem uma batida, um confronto, um desentendimento, um desencanto. Vai acontecer. Faz parte do processo. Aconteceu com Barnabé e com Paulo. Mesmo depois que tudo que Barnabé fez por Paulo. Mas faz parte do processo. O importante é essa visão que Barnabé tinha de nós cooperarmos juntos, de trabalharmos juntos. E aí a gente vai acertando as nossas coisas, dá certo, não dá certo, a gente repara, os relacionamentos a gente ajusta, perdão foi feito para perdoar, e é isso. Essa é a dinâmica do relacionamento da igreja
e é nesse sentido que a igreja precisa funcionar. Tá bem? Eu quero terminar com uma última coisa aqui. Já está na hora, né? Já perturbei demais. Vamos lá. No verso 26, então, diz que Barnabé e Saulo chegaram, se reuniram com ninguém e ensinaram a muitos. É essa a expressão que eu queria que você... Discipulado. Sermos discípulos de Cristo significa essencialmente aprendermos. Então, Paulo passou lá 1 ano em Antioquia, junto com Barnabé, ensinando a palavra, ensinando para eles. E é aqui que a gente cresce e amadurece espiritualmente, com o aprendizado da palavra. Ninguém cresce sem ler a palavra e sem estudar a palavra. Por isso que Paulo e Barnabé pararam 1 ano para ficar lá em Antioquia, investindo esse tempo lá para ensinar a palavra para eles, porque eles sabiam que Antioquia, conhecendo a palavra, ia ser o que realmente Antioquia foi. Mas tinha que conhecer a palavra. Então, nós como igreja, temos esse desafio de aprendermos cada vez mais a palavra. Nós nos reunirmos, seja nas nossas células, seja nos nossos cultos, seja nas classes, seja nas mensagens que ouvimos, seja o que for. Quando nos reunimos para aprender junto, isso é de uma riqueza inestimável, porque o crescimento espiritual vem de aprendermos a palavra juntos. Porque é a palavra que vai dar essa maturidade para a gente. A maturidade espiritual vem do conhecimento da palavra e do Evangelho. Quanto mais conhecemos o Evangelho e conhecemos a palavra, mais maduros nós somos. E aí você vê certas imaturidades, às vezes, das pessoas, que não é aquilo que é o problema. O problema é a falta do conhecimento da palavra. Sabe? Não é aquilo que está acontecendo, aquilo é o sintoma. O problema de Coríntios, por exemplo, Paulo, vocês têm aí litígio entre vocês a ponto de um ir contra o outro na justiça e tal. Vocês bagunçaram a celebração da ceia. Vocês bagunçaram os dons espirituais. Vocês não acreditam que Cristo ressuscitou. Tem um camarada aí entre vocês que transa com a madrasta dele e ninguém fala nada. Aí ele diz assim, que isso aqui tudo são os problemas. Aí a gente pensa, isso aqui que eram os problemas da igreja de Corinto? Não. O problema da igreja de Corinto está lá no início. Quando Paulo começa a escrever a carta, logo no início, lá no capítulo 3, ele diz assim, eu estou escrevendo para vocês como eu escrevo para crianças. O problema da igreja de Corinto era o fato dela ser criança. É o fato dela ser imatura. É o fato dela não ter crescido na fé e no conhecimento da palavra. Paulo diz exatamente, se vocês não fossem crianças, nada disso estaria acontecendo. Essas coisas acontecem porque vocês não conhecem a palavra. Então conheçam a palavra para que vocês cresçam. Por isso que foi importantíssimo aquele ano que Paulo ficou passando com Barnabé ensinando a palavra. Porque até a nossa visão de Deus, ela amadurece quando a gente conhece a palavra. Vocês querem ver uma coisa? A minha filha mais nova, está com 27 anos, está casada hoje. Mas quando ela tinha 11, 12 anos, ela ligou para o meu celular e disse assim, pai, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te contar. Aí eu falei, fala logo que eu estou dirigindo. Aí ela falou assim, olha, a notícia ruim é que eu fiz prova de matemática e errei tudo, tirei 0 daquilo. Eu falei, tá. E a boa? Pai, a notícia boa é que a professora estava saindo da escola, veio o ladrão, roubou o carro dela e levou todas as provas. Eu falei, minha filha, você está se alegrando com o assalto da sua professora? Papai, bênção de Deus! Porque agora ela vai ter que dar uma outra prova, eu vou ter tempo de estudar e vou tirar uma nota maior ainda. Né? Ora, que uma criança de 11, 12 anos, né, tem a visão de que Deus faz desse jeito, tudo bem. Né?
Mas que muito marmanjo na fé. Muito marmanjo na fé. Uma vez eu recebi o telefonema de uma dona lá da igreja, e ela, desesperada, e falando assim: pastor, meu pai vai ter que tirar uma pedra do rim. Ele está com uma pedra no rim. Ele vai ter que tirar uma pedra do rim. Aí ela deu um tempinho e falou assim: por que isso acontece? Eu estou pensando que ela está perguntando por que fica a pedra. Eu já ia quase responder. Pessoal, eu sou marido de médica, e o pessoal acha que marido de médica tem que responder. Eu já ia quase responder, vai ver que é porque ele está tomando pouca água. Não, aí ela completou a pergunta. Falou: meu pai é crente há 40 anos, como é que Deus permitiu que acontecesse uma coisa dessa? Nossa, aí eu fiquei, meu Deus. Ela está achando que porque o pai dela é crente há 40 anos, não podia ter uma pedra no rim? Se esse homem tivesse com um tumor no cérebro, essa mulher se jogava da janela da ponte Rio-Niterói. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Até a maneira como a gente reage às grandes aflições da vida tem a ver com a gente conhecer a palavra. Por que uma pessoa que tem 40 anos da igreja não pode ter câncer? Por que eu, como pastor, não posso entrar num consultório médico, o médico virar para mim e dizer assim: só tem um tumor no cérebro, que é inoperável. Por que eu não posso ouvir isso? Só porque eu sou pastor? Só porque eu tenho... Olha, o Billy Graham estava com 90 anos, morreu com quase 100. Estava com 90 anos e estava tratando um problema de tumor no cérebro que ele teve lá. E o jornalista perguntou exatamente isso para ele, a malícia do coisa, né? Perguntou: o senhor não acha que é injustiça de Deus com o senhor? Depois do senhor ter passado a vida pregando o evangelho, no fim da vida o senhor tem um problema desse? Eu falei: mas eu não acho que Deus me deve nada, não. Eu que devo a Deus. E eu não preguei o evangelho porque eu queria fazer alguma coisa para Deus, não. Eu preguei o evangelho porque Deus fez por mim. Por causa do que Cristo fez por mim. Deus não me deve nada. Deus não me deve mais nada a partir do momento que Cristo me resgatou. Eu é que devo a Deus. Eu é que quero servi-lo por causa do que Ele fez por mim. Eu achei a resposta formidável. E aí a gente, por causa de qualquer dor de cabeça, a gente já começa: por que eu, por que comigo, por que Deus, e coisas do tipo. Por favor. Isso é de uma imaturidade espiritual das mais infantis. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está num jardim da infância, que pastor é babá e tal, porque é uma coisa impressionante. É por isso que Paulo e Barnabé passaram 1 ano ensinando a palavra ali. Porque eles sabiam o que vai dar base para essa gente aqui é a palavra. O que vai dar fundamento para esse pessoal aqui é a palavra. E lá ficaram. A minha conclusão final tem a ver com o final desse verso 26. Você percebeu bem o que é que diz ali? Que aquelas pessoas de Antioquia foram os que pela primeira vez foram chamados do quê? Cristãos. E é com isso aí que eu quero terminar. A gente não é cristão só por causa do nome. A gente é cristão por causa daquilo que está acontecendo. Precisou acontecer uma série de coisas lá para que eles recebessem o nome de cristãos. Eles receberam o nome de cristãos porque estavam proclamando o evangelho, porque experimentavam a graça, porque havia cooperação entre eles, porque havia ensino da palavra, porque havia caráter. Então, por causa de tudo isso, eles foram chamados de cristãos. O cristão não é um rótulo. O cristão não é um nome. O cristão é uma consequência de uma postura de vida que a gente assume. O que nos faz cristãos não é termos sido batizados. O que nos faz cristãos é a gente viver o que Cristo ensinou. É isso que faz a gente ser cristão. E não foi Jerusalém que foi a primeira igreja chamada de cristã, foi Antioquia.
Antioquia. Foi a primeira igreja onde foram chamados de cristãos. É isso. Que Deus abençoe a gente e continue nos ajudando para que possamos ser isso aí que o livro de Atos nos ensina, não nas suas formas, mas nos seus princípios e naquilo que ele deixa. Tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Tem algum tempinho ainda para pergunta? Eu nem sei se vocês são de fazer perguntas também. Alguém quer fazer pergunta? Ninguém quer. Diga. Claro. Dos judeus até agora, isso tem sido cíclico. Né? A gente vê que Deus já há muito vinha se preocupando com os povos que não eram de Jerusalém, com o povo de Judá, porque o próprio profeta Obadias já falou a outros povos, Amós ali, e Zacarias. É interessante que lá no capítulo 9, Zacarias já falava assim, olha, depois que eu acabar lá, quando Deus fala que vai acabar com os filisteus virão, e serão líderes em Jerusalém, serão líderes em Judá. E aí quando o Senhor fala que a gente, e o próprio Paulo lá na frente fala que a gente peca porque não lê a Bíblia, os próprios discípulos de Jesus não tinham muito conhecimento, porque, como eu disse, Zacarias já vinha falando sobre isso, Zacarias falava do jumentinho, que Jesus ia entrar lá no jumentinho, e eles não entenderam isso. E a consideração é exatamente essa, que isso é cíclico, isso vem acontecendo Sim. há muito tempo já. Deus já Sim. se preocupava com outros povos há muito tempo. E os discípulos de Jesus não entendiam isso. E quando você fala que Barnabé foi lá e viu que era bom e trouxe aquela notícia, na hora que o senhor falou isso, me remeteu, eu falei, e se fosse Pedro que tivesse ido lá? Era o problema. Porque Pedro voltaria dizendo... Ia ser um estrago. Então, Pedro foi um que teve que aprender muito também. Você vê que aquele negócio da visão do lençol, do Cornélio, Exatamente. Foi praticamente arrastado para dentro da coisa. Exatamente. Então, minha consideração era essa, que Deus ele já vinha se preocupando com outros povos antes. Né? E já havia indícios de que isso ia acontecer, mas pelos discípulos, e alguns deles, é lógico, né, não conhecerem e não entenderem aquilo que Jesus já vinha falando, e que só se converteram após a ressurreição de Cristo, isso acabou sendo um pouco mais difícil, né, de se espalhar dessa forma. Os tempos mudam, o ser humano continua o mesmo, né? É impressionante. O ser humano é o mesmo sempre. O que mais? Mais alguma palavra? Mais alguma coisa? Só isso? Um por vez, por favor? Sim. Bom dia. Eu anotei umas coisas aqui, aí pode ser que se eu comente, eu concorde ou não. Sim. Mas vamos lá. Você falou que o evangelho foi para os judeus, depois, claro, veio para os gentios, né? E a base é proclamar o evangelho, a graça que salva, mudança de caráter, e chega no ponto da questão que você comentou sobre viver em comunidade. Quando você diz viver em comunidade, essa comunidade se reúne aqui dentro desse templo, ou é a viver em comunidade com o que é diferente? Com o mentiroso, o ladrão, o estrupador, o homossexual, enfim. Bom, nesse sentido. Quando eu falo em viver em comunidade com os princípios cristãos, é em todo lugar. No meu local de trabalho, por exemplo, ali eu devo conviver com aquelas pessoas com o mesmo espírito de bondade, misericórdia, amor e etc., que eu conviveria em qualquer outro lugar. Quando alguém me convida para participar de algo que eu sei que a Bíblia não concorda, eu convivo com ele dizendo, não, isso eu não faço porque eu não concordo com isso. Quer dizer, quando eu falo em termos de conviver com os princípios cristãos com todo mundo, não significa aderir. Significa, inclusive, dizer que aquilo você não faz, não concorda, etc. Mas quando eu especifico igreja, é porque eu imagino, e tenho visto isso, que o convívio na igreja, às vezes, é muito mais difícil do que o convívio lá fora. Sabe?
pessoal lá da igreja fala assim comigo às vezes. Como é que pode dentro da igreja acontecer um negócio disso? Eu disse, escuta aqui. Cristo tinha 12. Um traiu, outro negou, outro não acreditou que ele ressuscitou, outro não acreditava nada do que ele falava e Cristo tinha que ficar repetindo. E eram só 12, e Cristo que era o pastor. Aqui nós somos 1000 e tantos, e eu que sou o pastor, então a possibilidade de acontecer muito mais coisa errada é muito maior, né? Então não tem como. Eu acho que o convívio dentro da igreja é muito mais desafiador, pelo mesmo motivo de que o convívio dentro de casa é muito mais desafiador. Quando você está com raiva, não é no seu patrão que você desconta, é em casa quando você chega. Já perceberam isso? Porque em casa você se sente à vontade. E a mesma coisa é na igreja. Na igreja, talvez por causa daquela familiaridade que a gente tem e tal, a gente às vezes cria muito mais problema do que criaria fora, não é? Então eu acho que a igreja é um ambiente extremamente desafiador para aplicarmos aqueles princípios do Evangelho ali, naquele lugar. Nossa, o que a gente vê com crente com raiva um do outro, que vai carregando ali aquelas amarguras todas, e são dois que conhecem a palavra e poderiam ali se resolver, não é? Então, eu acho que o convívio é sempre um desafio. É sempre um desafio. E deve começar com a gente, obviamente, né? A gente nunca deve esperar do outro que melhore. Tem que começar melhorando com a gente. O sermão nunca é para o outro. Aquele cara devia estar aqui hoje para ouvir essa mensagem. Nunca é para o outro. A mensagem é para a gente, ali. O que eu vou fazer com aquilo, né? É sempre muito desafiador isso. Diga. Quando for na hora de acabar, você só me avisa, que eu encerro aqui. Não. Apenas para dizer muito obrigado pela sua mensagem, pelo recado, e que eu aprendi muito nesta manhã. Ah, que bom. Obrigado. Tá bom. Nada, prazer foi todo meu. Ok, então eu vou devolver aqui a palavra para o Marcelo. Acho que já está suficiente aqui. Acho que não. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? É isso.